E aí, pessoal, acho que uma das rotinas dos próximos dias vai ser falar sobre Everton e suas possibilidades de saídas. Todo dia uma nova pequena notícia. Nada definitivo, o fato é que esquentou a venda, mas isso nós já falamos ontem. E hoje a gente está aqui para retomar um pouco o assunto e dizer o que de fato está acontecendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube para colocar mais uma vez um novo capítulo dessa novela que é a possibilidade de Everton ir jogar na Europa. Não deixe nunca de seguir o canal, gente. Siga o canal. Ontem a gente disse aqui que esquentou o assunto, que tinha uma reunião marcada para ontem à tarde, o que aconteceu, e que naturalmente temos ainda reuniões para desenvolver essa questão envolvendo a venda, a possibilidade de venda de Everton para o futebol europeu, especialmente nesse momento o Napoli. E o que a gente pode falar? E aí alguns pontos que eu consegui colher. Primeiro deles, existe de fato o interesse do Napoli na casa de 25 mil de euros. Só que até mesmo o Napoli está desconfiado com o futuro do futebol italiano. Exatamente isso. O futebol italiano vive uma realidade muito parecida com o futebol brasileiro. O futebol italiano é comandado a parte de direitos de transmissão por uma emissora. Essa emissora também está enfrentando uma certa dificuldade. E nesse momento o que existe? Existe também uma discussão de como será o futuro dos negócios. E naturalmente diminuindo a questão envolvendo a verba de TV, os clubes vão diminuir de tamanho, o investimento vai diminuir de tamanho. Tudo estava programado para que algo acontecesse de forma tranquila e que tudo fosse resolvido a partir da volta do futebol. Mas existe também essa desconfiança em relação ao que pode apresentar essa empresa junto aos direitos de imagem dos clubes italianos, o que causa algum problema. O Napoli é um clube bem organizado financeiramente e dentro da sua organização não teria problema nenhum em discutir e pagar os 25 milhões de euros. Surgiu informação através de um jornalista que foi entrevistado pelo Esporte Notícia, com o Matheus Dávila, o Bruno, o Sérgio Boas e o Alex Bagé, que diz o seguinte: o Napoli não gosta de negociar com jogadores fatiados. Isso foi resolvido. Por quê? Porque o negócio é com o Grêmio. O Grêmio recebe os 25 milhões de euros e faz lá, dentro do processo de organização do Grêmio, essa divisão de verba. Ou seja, não é uma negociação envolvendo o Napoli. O Napoli faz só um negócio, só envolvendo o Grêmio. Então, esse ponto que seria, em tese, um problema relatado pelo jornalista brasileiro que está na Itália, que foi uma bela entrevista, inclusive, para quem não viu, vale a pena entrar e olhar essa entrevista, porque, de fato, a gente consegue ali entender um pouco mais sobre o mercado italiano e sobre as coisas do mercado italiano. O último ponto. Ontem, quando se discutiu isso, e na verdade foi se colocado que poderia dar encaminhamento nesse negócio, surgiu, eu acho que é papo, mas surgiu uma ideia de que o futebol inglês também gostaria de entrar nessa história. Futebol inglês, lembrando, a moeda é um pouquinho acima, o euro nós estamos falando de 6, então um pouquinho acima, a moeda inglesa vale mais ainda, então poderia ter uma maior facilidade numa negociação nesse momento de completa desvalorização da moeda brasileira, mas sinceramente eu não acredito nisso, tá? Acredito que nessas horas sempre surge um pontinho ou outro para matar alguma tentativa de diminuição de valor. Lembrando que na primeira negociação se falou em 25, aí se falou em 22, o Grêmio bate o pé nos 25 para ficar com 12,5 de euros. E acho que abaixo disso o Grêmio não vai. Mesmo que possa haver aqui uma outra insistência, essa tentativa de pressão, sabendo da dificuldade financeira dos clubes brasileiros, me parece que o presidente Romildo vai bater o pé e não tem história. Esse valor aqui até vai, mas acho que abaixo disso não vai. Então, talvez essa informação vinda da Inglaterra pode ajudar até uma negociação, porque tem a Premier League, o fator Premier League conta muito, apesar do Napoli ser um time
que também tem muito carinho e o Everton iria tanto para um quanto para outro. Eu acho que agora apenas pequenos detalhes separam essa discussão. Nós temos na quinta-feira, como a gente disse ontem, mais um capítulo para ser jogado, para ser escrito dessa história, e a gente vai ficar aqui acompanhando para contar para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, as últimas de Everton.